Glória a Deus. Vocês estão felizes com Jesus, igreja? Amém. Ih, foi meia boca, hein? Vocês estão felizes com Jesus? Amém. Glória a Deus. Você que trouxe sua Bíblia, abra comigo em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 12. Enquanto você abre, deixa eu justificar a ausência do Cadu aqui para vocês. Ele fez uma pequena viagem, deu imprevisto, não conseguiu estar aqui. Mas um grande sábio contemporâneo um dia disse que quem tem amigo tem tudo. E eu não tenho só um amigo, não. Eu tenho um padrinho, eu tenho um irmão. É um presente que Deus deu na minha vida. Liguei para ele e falei assim, você está escalado hoje? Tô não. Falei assim, glória a Deus. Vem cá me socorrer. E aí o Abraão veio cá, deu uma força para nós aqui imensa. Nem visitante é mais não. Vocês viram que nem o nome dele pegou. Então, vai recebendo aí. Amém? 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 12. Um texto muito conhecido. Já está na tela também. E a palavra fala assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vamos ler o comecinho todos juntos? Todas as coisas... Glória a Deus, feche seus olhos. Espírito Santo, nós somos gratos pela Tua presença, somos gratos pelo Senhor. Pedimos a Ti, Deus, que continue neste ambiente e o Senhor tem total liberdade neste lugar. Usa-me mais uma vez como uma ferramenta nas Tuas mãos e que, acima de tudo, a Tua igreja possa ser edificada no poder que há no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Queridos, precisamos olhar para esse texto de uma maneira que eu anteriormente não havia olhado. E fazendo um estudo, vi um teólogo falando muito assertivamente sobre como olhar para esse texto, e especialmente entendendo que nesse próprio versículo, onde nós lemos basicamente umas 3 linhas, há 2 vertentes de fala. No momento, Paulo está respondendo uma carta que chegou até ele para a igreja de Corinto, mas ao mesmo tempo tem as suas próprias palavras. E esse entendimento, ela traz à luz algumas coisas que vai fazer diferença na minha e na sua vida. E com isso, o que eu quero falar para você nessa noite é, não me deixarei dominar. Essa é o título da mensagem que Deus colocou ao meu coração. Através disso, nós não nos deixaremos ser dominados. Quando Paulo ele deixa claro para nós, especialmente na primeira parte, ele deixa claro, todas as coisas me são? Me ajuda a pregar, todas as coisas estão? Glória a Deus. O que é coisas lícitas? Coisas que pela lei está tudo certo, que está tudo debaixo de um regimento, são coisas legais. Eu até fiz questão de anotar, conforme a lei, coisas que são justas. Espera aí, pastor. Se tudo me é justo, se tudo é correto, tudo é lícito, talvez tenha alguma interpretação errada. Talvez Paulo está falando alguma coisa de maneira equivocada e nós estamos entendendo de alguma forma errada. Talvez eu entendi isso a minha vida inteira de um jeito que não era para ter entendido. E a realidade é essa. Isso não é uma fala de Paulo, mas é uma fala do povo de Coríntios através de uma carta. E o que Paulo está dizendo é simples. Através das suas próprias palavras, eu vou rebatendo. Nesse primeiro momento, quando Paulo pega essa mensagem e fala à igreja, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. São 2 etapas, são 2 observações com muita clareza e que tudo vai dizer claro para nós. Se você fazer uma pesquisa, você ir mais a fundo no texto, você vai ver, você vai perceber que esse lícito vai abranger tudo quanto Deus fez para nós. Então, de um contexto mais simples e mais explanativo possível, tudo é lícito. Nós podemos desfrutar de uma boa praia, de uma boa paisagem, como nós temos aqui da Ibituruna, apesar que subir lá é uma tribulação. Mas você pode desfrutar disso. Você pode desfrutar do melhor que a gastronomia pode te oferecer. Você pode desfrutar de tudo quanto Deus fez, porque está tudo lícito. Mas tem um detalhe, nem todas as coisas vão ser válidas para nós. Pastor, mas válidas e entendendo por quê? Nós vamos vendo que quando, lá no Jardim do Éden, Jesus, naquele momento ele passa para Adão e Eva e fala, olha, de todas as frutas fique à vontade, todas as árvores podem comer, mas de uma só não comereis.
A árvore que vai prover o fruto do bem e do mal. Olha, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são permitidas, há portas que serão abertas em direção às nossas vidas, bandejas oferecidas a nós, mas nem tudo vai convir em nossa direção. Quando eu estava com essa mensagem no meu coração, foi através de uma conversa com pessoas próximas, onde uma pessoa virou para mim e falou de uma maneira muito clara: olha, eu acho que muitas coisas estão sendo pregadas na igreja, mas uma coisa ficou esquecida. E essa uma coisa é o temor a Deus. E aquilo mexeu muito comigo, eu falei assim: não, eu preciso falar isso. Numa oportunidade de Santa Ceia, onde normalmente a casa sempre fica cheia, porque todo mundo quer estar aqui, eu falei: é hoje, eu vou falar do temor de Deus. E por que esse texto, pastor? Quando nós olhamos que até mesmo num cenário onde o jardim estava repleto e tinha várias opções, havia uma coisa que não convinha. O mundo está cheio de ofertas para mim e para você. Hoje tem uma baita de uma oferta. A Expo Agro está aí, talvez você ficou na dúvida: será que eu vou na igreja hoje? A igreja está lá todo domingo, o pastor Ayrton, o pastor Thales, toda hora está pregando lá. Mas a vaquejada é uma vez no ano, né, pastor? Acho que Deus entende, né? Animal é Deus que fez. Vocês estão rindo, mas é verdade. Essas são as bandejas que o mundo chegam para mim e para você, e o problema é que não tem como falar que não. Dá uma balançada. Às vezes é apetitosa, só que nem tudo nos convém. Eu lembro de um rapaz, ele estava aqui nessa igreja, já pregou várias vezes sobre esse texto. Ele falava que numa oportunidade de emprego, um colega de trabalho virou e falou assim: ser crente é muito careta. E ele estava com um cigarro na mão. Ele falou assim: por que eu sou careta? Você não pode fazer nada. Ele falou assim: muito pelo contrário. Foi lá, pegou o cigarro na mão dele e antes de botar na boca, ele falou assim: não me convém fazer isso, mas eu tinha a opção de fazer o tal. Nós temos opções. O nosso Deus é um Deus que é amoroso no extremo, e Ele nos deixa com um tal de livre-arbítrio. Já chegamos num denominador comum que quem é cristão de verdade abre mão disso e coloca na mão de Deus. Mas ainda assim, foi uma escolha própria. Nós temos que olhar para isso e ver que tudo vai fazer diferença para nós. Agora, a pergunta-chave é: por que não convém? Já parou para pensar? Pastor, porque eu tenho um testemunho a zelar. Eu tenho uma imagem a zelar. Fabiano bem disse aqui na sexta-feira que só por ser crente, nós já temos um olhar rigoroso a mais. E é uma realidade. Vai falar no seu trabalho, vai falar na sua situação que você é cristão. O cenário já se torna diferente, você já tem um olhar um pouco mais minucioso, seus passos já são mais observados. As suas palavras, então, cuidado. E não é à toa. Olha, sabe por que é tão difícil e por que não convém? Porque quando nós falamos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, lá no céu, eu fico imaginando assim uma lista, como se fosse de uma grande empresa, por assim dizer, e o status muda. Antes pecador, agora está se tornando santo. Antes ele era simplesmente um pecador, mas agora ele entra num processo de se santificar, de se separar, para se parecer cada vez mais com o Pai. E aí, espera e pensa comigo. Tantas coisas não são lícitas. Mas por que converia a mim dar um testemunho ruim lá fora? Isso não condiz com quem é justificado, com quem é amado, com quem está cada vez mais querendo se parecer com Jesus. As coisas não são semelhantes. Isso não vai em acordo com o que Deus fala para nós. E aí eu chego na última parte de interpretação sobre o que Paulo quer falar para nós. Preste bem atenção, no finalzinho do versículo 12 ele vai falar assim: olha, pode sim, mas nem tudo é para você. Eu poderia dizer: posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me domine, ou na versão a qual estou lendo, nada me escravize. Uma vez onde eu abro brechas, eu vou dizer assim, que coisas que outrora não eram para ser oferecidas a mim, vêm, eu começo a me tornar escravo de algo cada vez pior. E você já escutou essa frase, eu tenho certeza, e ela é uma realidade. Infelizmente, ou felizmente, o difícil é a primeira vez, depois fica cada vez mais fácil. Depois fica cada vez mais simples e na contramão. Mas o que Paulo mostra para mim, mostra para você nessa noite,
é que quando ele diz que ele não quer se tornar escravo, ele está batendo no peito e quer falar o seguinte: eu tenho temor a Deus. E a pergunta para você nessa noite é: nós temos temor a Deus? Ah, pastor, eu tenho amor. Eu sei quem Deus é, mas temor eu não sei. Temor eu realmente, agora, nesse momento, não sei. Deixa eu exemplificar um pouquinho. A palavra temor vai vir do original grego, phobos. E essa palavra, além disso significar medo no seu original, ela também representa reverência, especialmente falando de religião, falando de cristianismo. Então, a mesma palavra que quer dizer reverência, quer haver admiração, respeito, ela fala de medo. Então eu tenho que ter medo de Deus para então temê-lo? Não é sobre isso. Mas eu quero falar algo para você que vai fazer todo sentido. Salmos 111, no verso 10, vai dizer para nós que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Espera aí, pastor. Se eu sou sábio, então eu tenho que ter temor ao Senhor. Você entendeu bem. Se você tem algo guardado na sua mente que reflete a Cristo, para mim isso é sabedoria, um mínimo de temor você tem aí. Agora, o grau do seu temor nós vamos entender, ou melhor, você vai entender até o final dessa palavra. Até onde você está disposto a falar que tem temor, ou melhor, tem respeito, ou talvez tem medo de Deus. Quantas vezes nós escutamos de pessoas tão próximas a nós, que falam de relacionamentos entre pai e mãe, e que quando pergunta a seguinte frase: você tem respeito? Ele: não, eu tenho medo. Que relacionamento é esse que traz a nós? Que entendimento é esse que vai levar por tantos anos um homem, uma mulher, uma devoção, por assim dizer, onde não vai haver respeito, mas vai haver medo? Olha, eu não sei você, mas na minha cabeça fica muito claro, uma relação tão próxima e tão unida como é a proposta, onde não há respeito, mas há medo, há um problema muito grande. Porque Deus quer que nós nos achegamos até Ele, mas como vamos achegar a um Pai que nós temos medo? Como nós vamos pedir a um Pai que nós temos medo? Como nós vamos desabafar e abrir o nosso coração a um Deus que nós temos medo e não respeito? Mas, vamos adiante, e nós vamos entendendo um pouco mais. Na minha mente e no meu entendimento, existem dois níveis de pecado, humanamente falando, não biblicamente falando, mas é um nível de pecado, e me desculpa a expressão, a outra é fez merda. Para mim o pecado você até ocasionou sem querer e tudo mais, mas quando o trem ficou feio, você escolheu fazer, eu prefiro falar que você não pecou, você escolheu fazer uma lambreira. Você fez merda. E eu conversei com algumas pessoas anteriormente, uma conversa bem atrás. E quantas vezes eu já me peguei no seguinte pensamento: tenho vontades humanas, desejos cada vez mais abrangentes, mas tem um martelinho batendo assim: se eu fazer, Deus vai me cobrar. Se eu fazer, eu vou decepcionar aquele que tanto me ama. Só que hoje virou popular. Se você tem Instagram, TikTok, isso vai ser chamado de outro jeito, o famoso pensamento intrusivo. É ou não é? A Jaque até está rindo ali. Ai, pastor, já tive tanto pensamento intrusivo de dar uma voadora num... Ai, nossa, meu esposo me estressou, queria dar um murro. Sabe o que acontece? Às vezes um simples ato não acontece porque tem um pinguinho de temor na sua mente ainda. Ah, mas isso aí às vezes acontece, né, pastor? Na hora da ira, eu fui lá e dei um murro. Mas vamos falar um pouquinho mais. Quem dirige aqui, irmão, já passou certeza por uma tribulação de vontade de dar um... Para não falar nada mais, nós somos igreja, glória a Deus. Mas cada situação, e às vezes o que nos livra não é a graça, não é misericórdia, não é eu ser ou não conhecido, não é conhecimento, é só um temor na minha cabeça que me martela e fala: eu tenho que ser diferente. Não dá para ser igual eu queria ser.
Essa passagem de Paulo, se você olhar e se sua Bíblia tiver aqueles subtítulos, vai estar falando exatamente sobre uso do corpo para a glória de Deus. O povo de Corinto estava falando exatamente as seguintes coisas: eu tenho desejo sexual, o sexo é algo natural, eu preciso fazer. E a resposta deles continuava: olha, o alimento foi feito para o estômago e o estômago para o alimento. Ou seja, coisas naturais, sim ou não? Se eles queriam fazer a mesma analogia para a seguinte afirmação. E aí é onde Paulo começa a dizer a esse povo: não é assim que funciona. Não é assim que é para acontecer. Porque o que você e eu precisamos entender é que por mais que Paulo foi lá, fez o seu trabalho missionário, fez uma implantação de uma igreja, a cultura do povo ainda era a mesma. Era uma cultura de um povo pecador. Deixa eu mudar um pouquinho. Era como se não fôssemos nós, querido. Sabe quando você está entrando nesse momento, entendendo o que Jesus quer para você, e você fala assim: nossa, pastor, tem tanto pecado. Eu falei assim: exatamente. É da mesma forma que você falar assim: falar uma mentira é feita para poder me livrar, e me livrar é feito para falar uma mentira. É a mesma coisa, só muda o seu pecado. Mas o que Paulo estava querendo tratar é exatamente nesse lugar, nesse nível de responsabilidade. Só que o que vai fazer a diferença não é Paulo falando, não é o pastor Ayrton falando, não sou eu falando, não é nem mesmo Jesus às vezes falando, mas é o seu temor a Deus. Sabe por quê? Porque o temor não adianta ser passado, o temor ele é construído. Certa vez uma conversa com o Mateus aqui na porta da igreja, eu e o Mateus tem conversa para dar e vender para a honra e glória de Deus. A gente começou a conversar e entramos numa conversa muito delicada, mas que é uma realidade. Quando nós éramos um pouquinho mais novos, na fase de adolescente, vivemos rodeados de pessoas que aqui estavam conosco, cresceram conosco aqui na igreja. Os pais eram cristãos, então o cenário era o mesmo, nasceu dentro de um lar evangélico. Mas passou o tempo e essas pessoas foram se desviando. E a minha conversa com o Mateus chegou no seguinte ponto: alguma coisa a sua mãe acertou, o meu pai acertou, que fez a gente permanecer de pé. E o que eles acertaram, os outros erraram, isso é fato, não tem conversa. E o que me faz entender e me faz compreender é que aonde eles acertaram e onde os outros erraram, é porque eles foram capazes de construir, mesmo que devagar, um pouquinho de temor em cada um de nós. Sabe, quando eu não venho ao culto, quando eu não venho na casa do Senhor, é porque alguma coisa extraordinária realmente aconteceu na minha vida, porque o temor é maior. Quer um exemplo mais claro? Domingo é mais difícil de acontecer, mas durante a semana, o secreto então é batata. É chegar aqui, muitas vezes a gente chega até mesmo com a roupa do trabalho, mas a pessoa vira e fala: eu estou cansado, mas eu vim descansar. Eu estou cansado, mas eu vim fazer algo a mais, porque tem um martelinho na minha cabeça. O temor de Deus é o que nos mantém de pé, é o que não nos permite fazermos tamanhas loucuras, que o nosso corpo, nossa mente, o nosso lado pecaminoso tem tanta vontade de fazer. Em 2 Coríntios, no capítulo 7, no verso 1, Paulo escreve mais uma vez da seguinte forma: amados, visto que temos promessas, purifiquemo-nos de todo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Se eu e você formos olhar, cada vez mais são promessas, cada vez mais são etapas onde o temor vai ser lapidado. Entenda ele como uma pedra preciosa tão bruta, mas negando a nós mesmos, nos tornando homens e mulheres que querem se purificar, e querem se santificar, e querem se posicionar mediante uma sociedade tão pecaminosa. Esse temor cresce, esse temor é lapidado, e cada vez mais Cristo se torna prioridade na minha e na sua vida. Pastor, então, peraí, vamos lá. Se temor não é só ter medo de Deus, mas é ter respeito, exemplifica melhor. Temor a Deus, querido, é semelhante a como eu vou dizer? Imagina um pai que vai dar um banho no seu primeiro filho.
Ele tem receios, ele tem medo, porque ele não quer machucar uma criança. Tem tanto ele ama. O temor a Deus é nós entendermos que qualquer coisa que vai transgredir uma lei, qualquer coisa que vai contramão daquilo que Ele nos ensina, nós não estamos chateando o homem, mas estamos chateando aquele que nos amou. Nós estamos chateando aquele que estendeu os seus braços numa cruz e morreu por mim e por você. Aí a minha pergunta para você é, isso dói em você? Falando assim, que o pecado funciona assim agora, dói mais, ou dói menos, ou não dói nada? Porque na minha cabeça, se eu e você entendemos, compreendermos, que cada vez mais perto de Jesus o temor é maior e o pecado é menor, nós estamos agradando ao Pai. E uma vez agradando ao Pai, nós estamos mais perto de alcançar aquilo que nós estamos buscando aqui, que é a salvação, que é morar diretamente com Cristo na glória. Agora, cada vez mais que esse processo é inverso, onde eu peco mais, eu erro mais, eu chateio e machuco o Espírito Santo, há um desequilíbrio. Há um erro aí. Aonde eu quero chegar com você nessa noite? Precisamos olhar para cada um dos ensinamentos de Cristo e guardar em nosso coração. Porque é isso que vai fazer o temor crescer. É isso que vai fazer o temor ficar consolidado. Por que não dizer maciço? De uma maneira tal que o inimigo não vai conseguir fazer nenhuma infiltração naquele lugar. O que nós precisamos olhar e entender é que Cristo tem algo maior para mim e para você na terra. Ou melhor, no plano celestial. Só que cabe a nós. E o temor é onde vai levar ou vai parar a nossa caminhada. E a minha pergunta para você, e eu já estou finalizando, nós temos Santa Ceia. Até onde vai o seu temor? Até onde o seu temor tem te levado? Até onde o medo de errar por alguém que te amou mexe com você? O temor, ele me reflete também ao entendimento sobre muito o que é o caráter. Caráter não é aquilo que você faz quando alguém está te vendo, mas quando você está sem ninguém te vendo. E o temor por Deus é semelhante a isso. Eu vou pecar aqui, eu estou sozinho, ninguém está me vendo. Mas na realidade tem um Deus que te vê em todo o tempo. A proposta é essa, o entendimento é esse, o que Cristo quer fazer na sua vida é este o caminho, mas eu preciso entender, e você também precisa entender, que todo e qualquer erro ele nos afasta e chateia a um Deus que nos amou em todo o tempo. O que isso faz com nós, queridos? Isso abre uma ferida no meu e no seu coração ou está tudo bem? Chatear a presença do Espírito Santo dói em você ou não? Está tudo bem, tem a graça. Eu posso pecar, porque a Bíblia fala que onde o pecado cresceu, a graça superabundou. Não, o processo não é esse. Eu não sei se você entende isso, mas a graça ela não veio para a gente poder pecar mais, mas é para pecar menos. É por entender que houve um amor tão grande, que a graça ela veio de graça para nós. Porque se tivéssemos que pagar, não teria jeito, era fulminação eterna. Cristo nos chama para viver um momento cada vez mais de temor na minha e na sua vida. Uma vida de devoção cada vez mais minuciosa, evitando erros, escolhendo cada vez mais aquilo que vai ser conveniente para nós que somos cristãos. Pastor, mas ir na Expo Agro não é errado, tudo bem, não é. Mas trocar a presença por um prato de lentilha sempre vai ser errado. Trocar a casa de Deus por uma oportunidade sempre vai ser errado. Mas tem um show que eu sempre quis ir, pastor, mas ele só vai no domingo, então você nunca vai ver esse show. Essa é uma postura de quem não quer desagradar o Senhor. Queridos, é tempo de sermos cristãos posicionados. O mundo não está brincando mais de ser mundo, e infelizmente, muitas das vezes, nós brincamos de ser crente. É hora de nós vivermos um temor que vai nos levar em direção a Cristo e não nos afastar do mesmo. Finalizando essa palavra,
Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 13, fala assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Percebeu a diferença? Riqueza não é essencial. Bens materiais não é essencial. Título não é essencial. Sabe o que é essencial, igreja? Temer ao Senhor. Temer a um Deus que é vivo, que fala até hoje, que faz prodígios e maravilhas. Essa é a importância. Esse é o essencial. E se você olha o que é essencial, é tudo aquilo que não dá para viver sem. Ei, não dá para viver sem o temor de Deus. Não dá para viver sem esse Deus tão maravilhoso. Não dá para fazer algo diferente nas nossas vidas que não é adorar a Deus, que não é viver uma vida de intensa devoção ao Espírito Santo. Coloque sobre seus pés. Pastor, eu entendi a palavra. Realmente, eu entendi mesmo. Só que eu não sei aonde está o meu temor. Eu não sei em que nível ele se encontra hoje. Eu não sei até que ponto acontecem as coisas e eu faço ou não. Eu não sei se eu parar é bom para mim ou só estou fazendo por obediência ao que foi pregado. Eu realmente não sei se quando eu peco, eu tenho ciência que machuca a Deus, mas eu não sei se me machuca. Melhor do que eu ou você, para tentarmos entender o nível do nosso temor a Deus, é nós olharmos para dentro de nós mesmos e perguntar ao próprio Deus a qual nós tememos: Senhor, até onde está sendo o meu temor nessa noite? É tempo de olhar para nós, para aqui para dentro, um local fechado, onde só eu e você e Deus temos ciência do que passa aqui dentro, e pedir Ele para fazer assim como Davi fez: Senhor, esquadrinha o meu coração. E posso te falar uma coisa? Se você já está aí na sua mente cogitando fazer isso, ou já pensou, glória a Deus. Já é um sinal de que tem um temor aí. E que um sinal de alerta, ou um sinal de alguma coisa acendeu. De que se está bom, pode melhorar, mas que se está ruim, está na hora de melhorar. Ainda nós temos tempo. Mas é uma canção antiga, mas é uma realidade. Amanhã pode ser tarde. Vou fazer uma oração. Eu já quero convidar o pastor Ayrton aqui acima. Vai estar ministrando a Santa Ceia do Senhor. E nesse momento de oração eu te convido a pedir a Deus uma interpretação do jeito que for fácil para entender, mas qual é o nível do nosso temor hoje. Porque nós precisamos entender para ir em direção a Ele e fazer algo diferente. Espírito Santo, nós estamos aqui, Pai, gratos pela Tua presença neste lugar, gratos pela palavra que o Senhor tem deixado para nós, para ser manual do ser humano. Pai, pelo que foi dito e foi lido e ministrado ao coração de cada um, nós compreendemos e guardamos em nossos corações que o essencial é temer ao Senhor. Espírito Santo, nessa noite nós pedimos, Pai, que possa ser revelado a cada um de nós o que é o temor ao Senhor, qual nível está o nosso temor, o que dói em nós e o que não dói. Mas nós precisamos compreender e ir em direção ao Senhor, sabendo que tudo quanto é transgressão da lei fere o Senhor, e isso deveria nos ferir primeiro, Pai. Espírito Santo, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, coloque em nós um coração que ama o Senhor em espírito e em verdade. Que possamos sair daqui reconhecíveis e nos tornar homens e mulheres que agradam o Teu santo nome. Senhor Jesus, nós somos gratos ao Senhor por tudo quanto Tens feito. E que possamos em todo o tempo viver uma vida de temor, uma vida de devoção ao único Rei que é digno de honra e glória para todo sempre. Essa é a oração que nós fazemos a Ti, certos e gratos por tudo, em nome de Jesus.